capítulo de número 1. Agora eu vou pregar. Versículo 5. Mas não dá vontade de parar não, de cantar não. Aleluia. Hoje está me acompanhando meu pai, né? Sempre ele está aí. Não deu para minha esposa vir hoje. Ele está sentado ali atrás ali. Ele é o homem do dinheiro, tá, gente? Precisar, ele tem o dinheiro. Capítulo 1, versículo 5. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinha filho, porque Isabel era estéril. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril. Você pode dizer isso comigo? Vamos lá, 1, 2, 3. Mais uma vez declare isso. Sendo eles avançados em idades. Versículo 8. Aconteceu o que? Exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. Eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho. Olha o que ele disse, eu vou falar, vocês repetem, amém? Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Diga isso. E Isabel, a tua mulher, te dará à luz um filho, que darás o nome de João. Somente esses versículos. E vocês não podem parar não. Se vocês pararem, eu paro também. Irmãos, já é um texto muito conhecido, mas é só para a gente fazer uma retrospectiva e compreendermos um pouco dessa história. O que está acontecendo aqui? Um momento muito milagroso, muito poderoso e que marcou a história. Na época em Jerusalém, em Judá e toda a região, período muito complicado. Se você pegar a Bíblia para meditar, você vai conseguir, tem que ficar aqui mesmo. Você vai conseguir, fica atrapalhando a gente, né? Telefone é complicado. Você vai conseguir entender o que eu estou falando. De Malaquias a Mateus, aproximadamente 400 anos, que Deus não fala com o seu povo. Deus não responde. Deus não interage, vamos dizer assim. Não é 10 dias, é 400 anos aproximadamente. 400 anos que o povo de Israel continua oferecendo sacrifícios no altar do Senhor, continua cumprindo todo o ritual, entra ano e sai ano, e Deus está no período de silêncio. Pensa, irmão, esse é um período que, por mais crente que a pessoa pode ser, por mais fiel que ela pode ser ao Senhor, por mais que ela pode amar o Senhor, isso traz um certo desconforto para todos nós que aqui estamos. Quando você ora, quando você vem num culto como esse, você ouve os louvores ministrados através da vida do pastor Pablo, depois você ouve a palavra,
e você não sente Deus, ou de uma maneira Deus não te responde. Você vem e você traz as suas petições. Seria infantilidade da minha parte perguntar aqui num culto como esse, quem é que está precisando de um milagre? Quem não está precisando de um milagre? Ou na área financeira, ou na área espiritual, ou na área sentimental. Alguma área nós estamos precisando de um milagre. Também seria infantilidade a gente falar que por diversas vezes a gente entrou na igreja só para adorar. Pode ser que tenha aquele dia que realmente a gente entrou só para adorar, mas a maioria dos dias a gente leva uma petição para o Senhor. Não era para ser assim, mas é. A gente traz uma oração, traz um clamor, a gente traz alguém na memória da nossa família, da nossa casa. Aí você entra para esse cenário, você vê Deus respondendo, você vê Deus falando com pessoas, mas Deus não fala com a gente. Irmão, isso incomoda ou não incomoda? Entra dia, sai dia, você ora, você faz tudo certinho, você não falta de culto. Na quinta-feira você está lá, no domingo de manhã, no domingo à noite, no ciclo de oração, você está no monte, você está com a porta do seu quarto fechada orando, você está lendo a Bíblia, você jejuma, você busca, você veste a sua roupa de crente, você vai para a igreja, você ora, você pede, faz, e Deus não fala nada. Eu não sei você, mas eu fico louco. Porque quando eu participo de um culto que eu não choro, que eu não sinto aquele arrepio gostoso, que eu não falo em língua, meu Deus, eu sou intenso. Hoje alguém falou assim: pastor, tomar um vinho, pode tomar um vinhozinho? Não pode? Eu falei: se pode ou não pode, eu não sei. Eu sei que para mim não dá, porque eu não fico só numa taça. Se eu for beber, eu vou beber no bico, porque eu sou muito intenso. Se pode ou não pode, para outro eu não sei. Para mim eu não posso nem sentir o cheiro. Quando eu era do mundo, era assim também. Se fosse para usar droga, usava todas as drogas que existiam. Gastava tudo, pegava emprestado, dinheiro, comprava fiado, por causa da minha intensidade. E agora também, no cristianismo, sendo cristão, sendo servo do Senhor, eu também sou da mesma maneira intenso. E quando eu sinto que o Senhor está em silêncio, eu fico louco. E no texto aqui, para a entrada do evangelho de Mateus, de Lucas, dos 4 evangelhos, é um período que eles estão vindo de um silêncio matador. É como se Deus estivesse de costa, Paulo, e não fala nada. Pastora, não responde nada, nenhuma espécie de oração. Aí o texto fala assim, ó, que tinha um casal, varão, um casal, irmão Zacarias e irmã Isabel. E nos dias de Herodes, os dias mais difíceis de servir a Deus, os dias mais complicados de adorar o Senhor, tinha um sacerdote, o irmão Zacarias. Ele e sua mulher era legítimo da família de Arão. Aí vem o versículo 6. Olha que versículo 6 violento. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos. Aí, olha o versículo de baixo. E não tinha filho, porque Isabel era estéril. Primeiro problema, Isabel estéril. Segundo problema, eles eram avançados em idade. Aqui já começa a desmascarar algumas coisas, porque quando eu leio o versículo 6, eu penso assim: tá doido? Isso aqui tem tudo que pedir Deus dá. Ué, os dois eram justos, os dois irrepreensíveis, vivendo nos preceitos e mandamentos do Senhor, um casal perfeito.
Aí o versículo 6, o versículo 7, vem dizendo assim, ó, só que eles tinham dois problemas. O primeiro problema é que irmã Isabel era estéril. O segundo problema é que eles eram avançados em idade. Olha que dificuldade, irmão. Se eles, aqui nessa época não tem exame de sangue não, para descobrir se é estéril ou não é. Então quer dizer que a descoberta nessa época é devido à quantidade que tentava e falou assim, não conseguimos. Então só tem uma coisa, a senhora deve ser estéril. E chegaram a essa conclusão. Então nós estamos falando de um casal que servia a Deus com intensidade, irrepreensivelmente, seguindo os preceitos do Senhor. Mas quando você olha para eles, eles têm algumas indagações, eles têm algumas dificuldades, eles têm alguns problemas. E qual era esse problema? Que já tem anos que eles estão tentando produzir e não conseguem. Gente, não precisa estudar muito a Bíblia para saber que nessa época aqui, mulher que não produzia não valia de nada. A mulher era para cuidar da casa e a mulher era para gerar filhos. É só você pegar a história da Bíblia para você meditar. Quem lembra de Raquel? Ela ficou tão louca que ela chegou nos pés do seu marido e falou assim, dá-me filho, senão eu morro. Ela via sua irmã produzindo e ficava louca. Quem lembra de Ana? Que o que Penina usava para afrontar ela eram os filhos, porque ela não conseguia produzir. Então a produção nessa época aqui para a mulher era honra. Enquanto mais filhos a mulher tinha, mais abençoada por Deus ela era. Porque ela ia deixar, lembra de Abraão também? Abraão falou assim, de que me vale toda a riqueza? De que me vale tudo isso aqui que o Senhor me deu, essas promessas que o Senhor está me fazendo, sendo que eu não tenho sucessor? Eliezer, o Damasceno, vai tomar posse de tudo isso aqui, porque eu não tenho filho. Então você querer olhar para uma casa e descobrir que ela era desonrada, é quando não tinha uma criança chorando, é quando não estava produzindo, é quando não tinha filhos. Aí você olhava e dizia, tadinho daquela família, que família triste, que família abatida, que família sem graça, que família sem alegria, que família, essa família aí, ó, Deus não gosta. Você já imaginou, varão da mídia, midianita, você já imaginou, varão? O versículo 6, eu só consigo acreditar, porque está na Bíblia. Ambos eram fiéis e irrepreensíveis. Eu só consigo acreditar porque está na Bíblia. Porque o versículo 7 dá uma sensação que vai desmascarar o versículo 6. Porque como que alguém, porque na minha ótica de enxergar, talvez seja como muitos de nós aqui, e até como os amigos de Jó, como que alguém tão perfeito, vive tão bem, não pode ter filho? É castigo de Deus. E como explicar isso? E como você ter um testemunho sem mancha, um testemunho sem ninguém falar mal, sendo que você olha para aquela pessoa e ela não consegue produzir? Pois é. Você já pensou, irmã Isabel, a tristeza de ver, talvez lá nas suas reuniões das escolas sacerdotais, as mães dizendo assim, ó, eu não posso vir porque o marido fala assim, minha esposa não pôde vir nessa reunião porque ela gerou agora. Aí o irmão Zacarias fala, vamos lá em casa jantar. Ele fala assim, eu não posso porque hoje é o 8º dia e eu preciso apresentar os meus filhos, o meu filho que a minha esposa gerou no templo. Você tem noção da vergonha que essa família está enfrentando? Porque não pode gerar? Quem está me entendendo, diga amém. Já estou partindo para o fim já. Tem noção da vergonha que não poder gerar? Você tem noção das dificuldades, irmão? Muitos de nós que aqui estamos, muitos de nós, sem tirar nenhum daqui, já tinha abandonado há muito tempo. 3 dificuldades Zacarias está enfrentando. Quantas? Diga mais forte, quantas? Primeira, ele nunca ouviu Deus falar.
Se Deus tem 400 anos, e Zacarias tem 100 anos aqui, ele já não ouviu Deus falar. Tem 300 anos antes dele que Deus não falava. Colocando que ele tem 100 anos. Segundo, a sua mulher não pode gerar. Terceiro, ele está muito velho. E a chance desse milagre acontecer é 0,0. Abaixo de 0. Não tem como. Então é uma família que, para andar com a cabeça erguida, enfrenta altos e baixos e mais problema do que tudo. Agora você pensa, você está passando por tudo isso, você vai para a igreja, Deus não fala com você. Você vai para a igreja com todos os problemas e Deus não te responde. Muitos iriam falar: que Deus é esse? Estou abandonado, ninguém me vê, pastor não foi na minha casa, pastor não me deu paz do Senhor, as irmãs não me ligou, ninguém conta comigo. Se eu for, não for, aí quer saber do negócio, pastor? Eu vou ficar um tempo sem exercer meu ministério. Por quê? Porque você não sabe o que eu estou passando, pastor. Zé, irmã, eu vou ficar um tempo sem, eu não quero, mas não é porque eu afastei de Jesus, pastor, eu só vou afastar da igreja um tempinho. Não é porque eu não estou bem, eu estou muito mal, eu estou passando por dificuldade. Irmão, quando eu li o versículo 5, 6 e 7, mas quando eu li o versículo 8, o versículo 8 ele me colocou deitado assim, e Zacarias é como se saísse da Bíblia e batesse na minha cara dos dois lados, pá, pá, aí virar homem. Ora, aconteceu o quê? Exercendo ele diante de Deus o seu sacerdócio. Tira a palavra sacerdócio e coloca ali, ó, o seu ministério. O texto está dizendo assim, ó, 5, 6 e 7. Ele era justo, irrepreensível, andava na linha, andava na doutrina, né? Se for de hoje iria falar na doutrina. Mas a sua mulher não tinha filho, nunca ouviu Deus falar, mas mesmo assim o texto fala que dava 7 horas, Zacarias pegava a sua Bíblia e ia exercer o seu ministério. Sabe o que o texto está falando? Que Zacarias tinha tudo para parar, Zacarias tinha tudo para abandonar, Zacarias tinha tudo para não exercer, mas estava na hora de exercer o seu ministério. Ele não pensava duas vezes, levantava de sua casa e ia para o templo. Aí alguém pergunta: qual que é a sua motivação? A minha motivação é que Ele pode fazer a qualquer momento em meu favor. A minha motivação é que uma hora, como diz Jó, Ele vai se levantar em meu favor e vai intervir nessa situação. Motivação? A minha motivação é que eu nunca senti Ele, mas a Bíblia fala que Ele existe, a Bíblia fala que Ele está aqui, e essa é a minha motivação. E o Senhor me trouxe aqui, te trouxe aqui. Deixa o som do jeito que está aqui agora, por favor, no mesmo jeitinho que está aqui. O Senhor, se eu gritar eu vou afastar aqui, tá bom? O Senhor nos trouxe aqui para nos dizer que não é hora de parar, não é hora de recuar, não é hora de abandonar, não é hora de voltar atrás. O Senhor me trouxe aqui, te trouxe aqui para lhe dizer: é hora de pegar sua cruz, colocar nas costas, porque por mais que Ele ainda não resolveu esse problema, ainda nós vamos continuar servindo e adorando Ele. Por mais que Ele ainda não resolveu o que eu preciso que Ele resolvesse, por mais que Ele ainda não fez o que eu queria que Ele fizesse, por mais que eu ainda estou com algumas dificuldades, talvez a casa que eu tenho não é a casa que eu quero, o carro que eu tenho não é o carro que eu quero, a minha condição financeira ainda não é a que eu quero, mas mesmo assim, que entra 1 ano, 2 anos e Ele ainda não fez, eu ainda vou permanecer no altar,
eu ainda vou permanecer exercendo o meu ministério, queira o diabo ou não, porque aquilo que o diabo usou, pastor Pablo, para me fazer parar, ele está me fazendo ser mais forte, ele está me fazendo ser mais perseverante. Você quer ver o diabo louco? O diabo não fica louco pelo barulho da altura do seu glória a Deus. O diabo não fica louco pelo tamanho da sua roupa. O diabo não fica louco se você está de paletó, de gravata, ou se você está com a roupa mais despojada. Não. O diabo não fica com medo de nada disso. Sabe o que o diabo fica com medo? É que ele coloca dificuldades, ele coloca empecilho. Talvez até o próprio Deus que colocou dificuldade, colocou empecilho. Mas mesmo assim, quando você abre a boca, você fala assim: ó, nu saí do ventre da minha mãe, mas nu voltarei para lá. Tudo que eu tinha foi o Senhor que me deu, e o que eu faço quando Ele tirar? Bendito seja o nome do Senhor. Confunde o inimigo. Diga isso para quem está do seu lado assim, ó, confunde o inimigo. Olha para cá, porque quando ele achar que você vai parar, dizer, hoje eu vou atacar, ele ataca o dia inteiro, mas dá 7 horas. E eu chego aqui, eu cumprimento o irmão, falo assim: irmão, você está feliz? Aí eu chego aqui no altar, pastor Pablo, talvez nem queria estar aqui, mas eu falo assim: tem alguém que está feliz aí? Levante a mão. Aí eu falo assim: hoje é a noite da sua vitória. Aí o diabo fala: que isso? Mas a casa dele está uma bagunça. Mas mesmo assim ele continua exercendo o seu ministério. Por quê? Porque ele sabe que aquele que o chamou é muito maior do que aquilo que ele está passando. Então levante a sua mão, porque quem te chamou é muito maior do que essa provação que você tem passado. Coitado do diabo. Coitado do diabo. Ele achou que talvez o meu filho está na droga, eu ia parar de adorar. Coitado do diabo. Que ele achou que a Semig foi lá em casa hoje e cortou a luz, que eu não ia no culto. Coitado do diabo. Ele achou que ele ia me parar. Coitado. Ele não sabe que o meu Redentor vive, e por qualquer momento ele vai se levantar em meu favor e vai envergonhar. Envergonhado e confundido ficarão os teus inimigos. Continua com a mão em pé, porque pode levantar 11.000 demônios, mas 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Resposta para muita gente aqui, ó. Resposta para muita gente aqui, ó. Porque nós vamos viver uma vida de intensidade, irmão. Não confunda. Muitos estão dizendo assim: se tu torcer a igreja, isso é religiosidade. Não chame de religiosidade aquilo que é prioridade. Para muitos é religiosidade, mas para mim é prioridade. Porque eu sei de onde eu saí, eu sei quem me colocou aqui, e eu sei que o diabo fica louco. Por quê? Porque o diabo tenta me levar para onde eu saí todos os dias, mas todos os dias o Senhor me faz ser mais que vitorioso, mais que vitorioso, mais que vitorioso, mais que vitorioso. E eu não adoro Ele por aquilo que Ele faz, eu adoro por aquilo que Ele é, que Ele é. Motivação é essa, que ele passa de frente aos seus vizinhos, e os seus vizinhos falam: o cara nunca sentiu arrepio, o cara nunca viu Deus, o cara está com dificuldade na sua casa, o cara está com problema com a sua esposa, o cara está com problema com a esposa está com problema com o marido, eles estão com problema porque eles têm tanta coisa, e Deus, nem a madre dela Deus ainda abriu, mas das 7 horas ele ainda continua exercendo o seu ministério, ele continua exercendo o seu ministério. Talvez você entrou nessa quinta profética, nesse quebra de decreto, e talvez você vá embora sem Deus resolver o seu problema, mas eu te garanto que Deus vai te fazer ser muito mais forte do que você pensa. Pasme você, a força que você procura externo está dentro de você. Teve um dia que eu estava passando por uma luta tão feia, Paulo, várias, né? Que eu abri a janela da minha cozinha assim, ó,
olhei para o céu e falei: Deus, onde é que o Senhor está? Não tem cabimento, eu sou teu servo. O Senhor esqueceu de mim? Tiago Silva, teu servo. Na hora ele falou comigo assim, ó: sabe onde eu estou? Eu falei: pode falar? Ele falou: estou aí dentro. Você é templo e morada. Aí ele falou comigo assim, ó: você está procurando fora aquilo que eu já coloquei dentro de você. Gideão está malhando trigo, o anjo fala e fala assim: se o Senhor fosse conosco, não estaríamos passando por isso aqui. Eu sou o menor da casa de meu pai, eu não tenho nem dinheiro, minha família é mais pobre. O Senhor falou que assim: vai nessa tua. Ele está dizendo: eu estou fraco, mas o Senhor está dizendo: você é forte. Eu não consigo, o Senhor fala: mas fui eu que te enviei, você vai conseguir. Não vai dar para mim continuar, mas Deus está dizendo assim, ó: vai, você não vai parar. Você não vai parar. Você pode segurar na mão de alguém aí? Segura na mão de alguém aí. Diga para ele, diga para ela assim, ó: você não vai parar não. Diga para ele, diga para ela: você não vai parar não. Diga para ele assim, ó: o Senhor te trouxe aqui porque você é mais forte do que você pensa. O Senhor te trouxe aqui porque você é mais forte. Quem pode fazer barulho aí? Para mim terminar. E ele entrou no Santo Santo, está lá oferecendo sacrifício. E como está o pastor Pablo em pé, o anjo ficou em pé observando ele. E ele trabalhando. Quando ele olhou, ele turbou-se. Irmão, você tem que entender que ele turbou-se. E algum de nós aqui correríamos. Vazava. Por quê? Ele nunca viu um anjo. Ele nunca viu Deus. Nunca ouviu Deus. Ele entrou para dentro do lugar fechado, sozinho, e quando ele olha para o canto, tem alguém em pé. Ele fala: meu Deus, o que é isso? Isso, está acontecendo um reboliço aqui. Ó Deus abrindo uma porta de mais de 400 anos. A irmã entendeu? Quanto tempo que Deus não falava com o seu povo? E quando ele olha, ele treme. E o anjo fala: Zacarias, não temas. Eu vou dizer de novo. Ele olha e fala: Zacarias, não temas. Aí ele vai dar uma outra pancada. Ele vai dizer assim, ó: a tua oração foi. A tua oração foi. Peraí. 400 anos que Deus não fala nada. Deus não responde, Deus não conversa, Deus não fala. Mas quando o anjo apresenta para ele: Zacarias, a tua oração foi. Você quer dizer para mim então que Deus não estava falando? Não, aí está conversando, entendeu? Vou dizer, eu quero que você pega isso. Você quer dizer então, quando o anjo fala assim: a tua oração foi ouvida, você quer dizer então que Deus não estava respondendo? Estava respondendo, mas Deus estava vindo. Você podia levantar a sua mão que eu preciso deixar essa profecia aqui. Continue orando. Continue buscando. Continue clamando. Porque por mais que Ele não esteja falando, por mais que Ele ainda não te respondeu, Ele está ouvindo as suas orações. E a oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Deus te trouxe aqui. Deus me trouxe aqui para lhe dizer que continue orando, que Ele tem visto o que você tem passado, Ele tem visto o que você tem enfrentado, Ele tem visto o que você tem suportado.
Deus falando aqui, ó. Eu não perdi o controle, não. Fica, irmão. Vem comigo. Fica louca aí no seu lugar. Fica louco aí que Deus até hoje ele estava calado, mas ele me trouxe aqui na autoridade dos apóstolos para lhe dizer, em nome de Jesus, nenhuma oração sua foi jogada por terra, nenhuma oração sua foi interrompida pelo diabo. Deus te trouxe aqui para lhe dizer: eu ouvi a sua oração. Responde da maneira que eu pedi. Esse é o problema. Eu lembro do dia, eu tinha um carro pentecostal. Já viu um carro pentecostal? Você anda assim, é igual uma bateria, e faz barulho em cada canto que tem. Ele não tinha esse joguinho de fumaça dentro dele não, mas por onde ele passava era um rastro de fumaça. Teve um dia que eu estava parado no trânsito assim, um cara falou comigo assim, me gritou, está saindo fumaça, porque a fumaça dele não é só no canto de descarga, não, saia na frente. Onde parava deixava uma poça de óleo, ungido, tão extremo. E um dia eu estava desesperado, eu falei, não Deus, eu quero morrer. Não, eu pastor, quem nunca falou isso com Deus? Não aguento mais essa vida, me leva. Não aguento, o senhor vai ter que me levar. Quer morar com o senhor? Quer morar? Eu não estou gostando demais desse negócio aqui não. Eu quero subir. Enquanto eu falava, eu senti um cheiro de gasolina muito forte. Aí eu olhei no retrovisor assim, eu vi um rastro de gasolina que ficava no asfalto. Eu parei o carro, fui abrir o capô dele. Era um arame. Custei abrir, coloquei um pedaço de pau escorando assim. Olhei lá, enfiei a mangueira, uma mangueira que eu nem sei explicar de onde é que ela estava. Saiu e a gasolina vazou, coloquei de novo. Falei, agora vou ter que colocar gasolina. Nem sei quanto de gasolina que foi embora. Parei no posto e falei, põe R$10, que é o que eu tinha. Falei com um cara assim, eu estava andando ali, esse carro começou a vazar gasolina. Ele falou assim, abre o motor. Fui lá e desenrosquei de novo, coloquei o negócio. Todo o procedimento. Quando eu abri o motor, ele viu ele todo cheio de gasolina assim. Ele falou assim, menina, você não morreu porque Deus não deixou. E na hora Deus falou comigo assim, tá vendo? Eu não matei porque eu não quis. Ele falou comigo assim, eu não matei porque não é a hora, porque não é o tempo. Sabe o que o Senhor fez? Não resolveu o meu problema. Não me matou e nem me tirou da prova. Mas só que eu fiquei mais forte. Virou experiência. E hoje eu tenho um testemunho para contar, dizendo que Deus responde sim a oração, mas não da minha maneira, mas do jeito dele. E o Senhor te trouxe aqui. Para uns Deus está dizendo assim, ó, aguenta mais um pouco. Para outros Deus está dizendo assim, ó, conta as horas que eu estou intervindo. Para outros Deus está dizendo assim, ó, a tua oração foi ouvida. A tua oração foi ouvida. Tem alguém aí que pode jogar a mão lá em cima, que eu vou profetizar? Queira o diabo ou não, nós estamos saindo daqui mais forte. Para me termina agora. E o anjo fala que ele diz, ó, calma Zacarias, a tua oração foi ouvida, não temas. Isabel, a tua mulher, dará à luz um filho. Coloca aqui para mim, pelo amor de Deus, capítulo 1, versículo de número 7, versículo 7. Não tinha filhos porque Isabel era o quê?
Vai lá agora, varão, coloca para mim o versículo de número 13. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Deus me trouxe aqui, Zacarias, para lhe dizer que Ele está quebrando um decreto. Qual decreto? A medicina diz que a tua esposa não ia gerar, mas a tua mulher, vem comigo, a tua mulher, peraí, você está falando daquela mulher que era estéril? Peraí, você quer falar que Deus quebrou o decreto? Você quer falar para mim que Deus resolveu entrar naquela casa e colocar alegria? Deus resolveu tirar a vergonha daquela família. Segundo, já eram velhos. Você quer falar para mim que Deus, Ele não interessa o tempo? Quanto tempo eu estou esperando? Quanto tempo eu vou ter que aguardar? Você quer falar para mim que Deus está intervindo? E já tem até nome. Quem colocou o nome de João não foi Zacarias. Quem colocou o nome de João não foi Isabel. Quem colocou o nome de João Você está preparado para segurar a certidão de nascimento? Você está preparado porque o seu ventre vai ser fértil? Você está preparado porque Deus desceu dentro da igreja? Deus é fiel outro, e Ele amassou o decreto que o diabo colocou. Vai gerar, vai produzir, vai ter alegria. E o texto fala assim, ó, e o anjo disse assim, ó, Zacarias, e Ele vai te trazer muita alegria, muita alegria. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Coloca de pé, por favor, que eu fiz este arrudeio todo. Eu dei uma volta e tudo aqui para lhe dizer isso aqui, ó, somente isso aqui, ó. Essas quinta-feiras que você está vindo aqui não está sendo em vão. Deus te trouxe nessas quinta-feiras para quebrar o decreto. Já imaginou uma senhora? Já imaginou um senhorzinho chegando lá na igreja dizendo assim, eu vim cá contar um testemunho, minha esposa está grávida. Ó Zacarias e Isabel indo para a igreja, e todo mundo dizendo, tadinho, para que servir tanto a Deus? Deus não muda a história, Deus não faz, nada acontece, nada muda. Quando pensa que não, lá vem Dona Isabel com o nariz desse tamanho, não podendo comer de nada, com a mão na cintura. E Zacarias? Por quê? Porque senão ele iria atrapalhar. Alguém diz, Zacarias, o que está acontecendo? Eu, quem quer ser o filho, Zacarias? É mais um? É não. Ele já tinha sido profetizado por Isaías, voz do que clama em meio ao deserto. Quem é seu filho, Zacarias? Ele vai ser um grande pastor. Aonde? No lugar aonde ninguém cresce. Aonde? No deserto. Mas o texto fala assim, eu vou entregar agora, vamos lá. Ninguém está com pressa também não.
Mas o texto fala assim, ó, escuta aqui, o texto fala assim, ó, que o povo saía de Jerusalém e ia lá para o Jordão, no deserto de Jordão, para ouvir Zacarias pregar. Perdão, João Batista pregar. Ele não precisou de sair do lugar que não dá para crescer e ir para um lugar para crescer, para ele crescer. Não precisou. A palavra que estava sobre ele é que ele iria crescer onde ninguém cresceu. Ele iria produzir onde ninguém produziu. Ele iria ser alguém onde ninguém foi. Isso aqui é revelação, isso aqui é profecia para muita gente. Você podia levantar a sua mão que eu tenho que entregar para você. Alguém diz, ó, muda de Sete Lagoas, que senão lá você não cresce. Muda de igreja, porque senão lá você não cresce. Deus me trouxe aqui para dizer, vai crescer aonde ninguém cresceu. Você vai produzir aonde ninguém produziu. Se prepara para contar o testemunho. Se prepara para viver o sobrenatural de Deus. Porque hoje Deus toca na veia, Deus toca na raiz do problema, e Deus tira a tua vergonha. Deus tira a tua vergonha. Escuta isso aqui o que eu estou falando. Deus está tirando o período de vergonha da sua vida. Chega de andar de cabeça baixa. Chega de ser envergonhado entre os parentes do bairro onde mora. Deus trouxe aqui para te honrar e para dizer para você que todo decreto do inimigo, ele está jogando por terra